Então vamos para a nossa aula 4, cinemática, movimento em duas dimensões. Movimento em duas dimensões. Muito bem. Nesse estudo, nós iremos trabalhar as seguintes condições de contorno. TV, tempo de voo, TS, tempo de subida, Y máximo, comumente chamado de altura máxima, X al, também conhecido como alcance. O que é cada uma dessas coisas? Tempo de voo. A partícula parte do ponto zero, percorre toda uma trajetória, que é essa linha azul, e toca de novo ao solo. Então, esse tempo da partida até tocar o solo é chamado tempo de voo. Tempo de subida é o tempo gasto para a partícula sair desse ponto, origem do meu referencial, está subindo até esse momento, tá vendo? Acompanhe a esfera vermelha, chega nesse ponto de altura máxima. Esse ponto de altura máxima ocorre em que instante de tempo? No que nós chamamos de tempo de subida, ok? Nesse ponto onde ocorre o tempo de subida, ele está a uma certa altura do solo, ok? A distância do solo até esse ponto nós chamamos de Y máximo. E o alcance é a distância da partida do ponto de partida do projétil, ou da esfera, ou da partícula, até de novo tocar o solo. Então, essa distância nós chamamos de alcance, que aqui representaremos por X al, ok? Essa linha azul é a trajetória da partícula. Qualquer ponto da trajetória, ela tem duas componentes. Uma componente nesse eixo, que eu chamei de X, e uma componente nesse eixo, que eu chamei de Y. Então, a partícula está andando sobre os dois eixos. Por isso, movimento em duas dimensões. Ok? Muito bem. Fiz questão também de registrar, num ponto qualquer da trajetória, os vetores. Velocidade em Y, sempre na direção Y. Velocidade em X, que eu chamei de V de X. E o vetor aceleração, direcionado sempre para o centro da Terra. Ok? Muito bem. O que é importante que se diga é que a única força motora sobre a minha partícula é aquela que vem da ação gravitacional do planeta Terra com o projétil ou com a partícula, ok? Então, no eixo Y, a partícula é acelerada ou desacelerada por G, e no eixo X não existe nenhuma força motora. Então, a partícula sai do eixo X com uma velocidade V0x a partir do canhão e continua com V0x ao longo de toda a trajetória, até tocar o solo. Ok? Muito bem. Quais são as equações? Posição, x, x0, V0x vezes t. Por que V0x? Porque simplesmente pegamos o vetor velocidade V0 e decompomos sobre os dois eixos. O eixo x, que nós chamamos V0x, e o eixo y, que nós chamamos V0y. Está aqui a decomposição desses dois vetores. Então, na equação de x, entra o V0x vezes t. Não é acelerado, a aceleração é nula, então a equação da posição obedece a essa expressão. V de x. Não existe força motora no eixo x,
A velocidade da esfera ou do projétil no eixo x em qualquer instante de tempo é igual à sua velocidade inicial. Tá bom? Também medido no eixo x, é claro. Aceleração em x, zero, como foi dito lá em cima. Então tá aqui eu melhorei um pouquinho o meu desenho, mostrando o V0 decomposto na componente V0x, decomposto numa componente V0y. Então, triângulo retângulo achurado está aqui, θ é o ângulo que o vetor velocidade faz com o eixo do x. Usando as relações trigonométricas, para as componentes V0x e V0y, eu tenho V0 cosseno θ para o eixo x e V0 seno θ para o eixo y. Muito bem, equações de posição, velocidade e aceleração do projétil fica sendo y, y0, V0y vezes t, é a decomposição do V0 no eixo y, então V0y vezes t, menos g sobre 2t quadrado. Da velocidade, Vy, V0y menos gt. E a aceleração, menos g. Lembre, adotamos o eixo y direcionado para cima. E o g, como está sempre direcionado para o centro da Terra, então ele é negativo comparado ao eixo y. Ok? Muito bem. Questões específicas desse tipo de movimento, que está sempre relacionado com as condições de contorno. Primeiro, qual é a altura máxima? Como que eu calculo a altura máxima? Sempre compare este movimento com o movimento da aula 3, que foi o lançamento vertical. Lá, nós também calculávamos o tempo de subida, né? E nesse tempo de subida, nós substituímos na equação da posição y e obtinha a altura máxima. Então, qual é a condição de contorno para a altura máxima? Você pega a equação de Vy, que é essa equação, iguala a zero. Aí, ao igualar a zero, o tempo que você calcular da equação é o seu tempo de subida. Pega esse valor, substitua na equação de y, tendo y, yts. Esse é o seu y máximo, ou altura máxima. Qual é o alcance? Como que eu calculo o alcance? Eu pego a equação da posição, que é essa, igualo a zero, é uma equação de segundo grau, eu vou obter tempos. Na verdade, se é uma equação de segundo grau, eu obterei dois valores de tempo. Aquele que for positivo é o que nós assumimos como tempo de voo. Pegamos esse tempo de voo, substituímos dentro da equação x, e daí o x obtido é o x alcance. Ok? Muito bem. Qual é o tempo de subida? Como já foi visto no slide anterior. Pego a equação de y, da velocidade de y, igual a zero. O tempo que eu consegui determinar dessa expressão, y igual a zero, dessa equação y igual a zero, é o meu tempo de subida. E o tempo de voo? Pego a equação da posição y igual a zero. O tempo que eu consegui determinar dessa equação é o meu tempo de voo. Ok? Então, aqui como aplicação, eu trouxe para vocês um exercício onde forçosamente vocês irão ter que trabalhar essas questões específicas. Qual é a altura máxima? Qual é o alcance?
qual é o tempo de subida, qual é o tempo de voo. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas seria isso. Então aqui eu estou dizendo que existe uma partícula que é lançada com um ângulo de 30 graus com relação ao eixo X, com velocidade de 40 metros por segundo. Sabendo que a mesma foi lançada do topo de uma montanha a 100 metros de altura, determine o tempo de voo. Muito bem. Vamos associar essa questão com a questão relativa à aula 3. Na aula 3, não sei se vocês se lembram, nós lançávamos uma partícula de uma montanha de 100 metros de altura, medido com relação ao solo e com a velocidade de 20 metros por segundo. Nós lançávamos verticalmente para cima, ou seja, orientada no eixo Y. Agora aqui eu não lanço ela orientada no eixo Y, eu lanço essa partícula com um certo ângulo com relação ao eixo X. Então esse eixo aqui para mim, ó, é o eixo X, e eu lanço essa partícula formando, ou projétil, formando 30 graus com o eixo X. Então eu quero calcular o tempo de voo. Qual é o tempo de voo? A partícula sai desse ponto, essa tracejada vermelha é a trajetória, então ela está na sua trajetória até tocar o solo. Ao tocar o solo, o tempo daqui até aqui é o tempo de voo. Para esse exercício, nós tínhamos calculado como 6,90. Vamos ver agora se esse tempo difere para essa condição. Próximo. Então, escrevi para vocês a equação de y, que foi dada na transparência anterior. Aqui, tá vendo? Vou voltar. Agora eu vou colocar aquela outra informação, aquela relação trigonométrica. V0y é V0 seno θ. E o V0y é V0 cosseno θ. E o V0x seria V0 cosseno θ. Mas aqui, como aparece o V0y, vou determinar somente o V0y. V0 é 40, θ é 30, seno de 30, que é meio. Meio vezes 40, 20. Vou pegar essa informação, vou jogar nesse ponto. Essa informação eu já tenho, que é a altura da montanha. E o G, eu vou usar o valor 10. Ok? Vamos admitir o valor 10 para esse G aqui, ó. Tá bom? Vamos admitir o mesmo G. Montei a equação. Condição de contorno y igual a zero. Y igual a zero. Uma equação de segundo grau. Simplifiquei dividindo tudo por 5, por menos 5, perdão. Então aqui tem um errinho meu aqui, ó, que não é mais, é menos, né? Deixa eu consertar aqui, ó. Não. Menos. Aí eu vou resolver essa equação de segundo grau. Lembra? Numa expressão de uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, o x1 e o x2 eu calculo como? Vamos recordar.
menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c dividido por 2 que multiplica a. Essa equação eu apliquei segundo o cálculo dessas raízes, né? Ou essa equação que determina as raízes, substituí para essa expressão. Apliquei nessa equação, ou nessa expressão. O que eu obtive? Um tempo negativo e um tempo positivo, 6,90. Tá vendo? Muito bem. Qual é o tempo de subida? O tempo de subida da partícula, a condição é essa. Eu pego a equação de Vy igual a zero. Essas condições de contorno não é diferente da aula 3. Confiram lá para vocês verem as condições de contorno. Então, quando resolvemos isso na aula 3, nós obtivemos 2 segundos. Então, vou aqui aplicar nesse meu problema, quando a partícula parte com um certo ângulo, qual seria esse tempo? Então, Vy igual a zero, montei a equação de Vy, que é VOY menos GT. VOY é VO seno de θ, então VO seno de 30, menos G, que é 10, T. θ é 30, lembrando. Então, se θ é 30, isso aqui é meio, meio vezes 40 dá 20. Então, 10t é igual a 20. T, que é o tempo de subida, 2 segundos. Ok? Muito bem. Qual é a altura máxima alcançada pelo projétil? Então, associando, quando resolvemos isso no exercício 3, nós obtivemos 120 metros. Vamos resolver agora para esse exercício ou para essa aplicação, se isso também altera. Montei a expressão do y, conhecendo a equação que está no slide anterior. Substituir y0 100, v0 y 40, seno de θ seno de 30, menos 5t quadrado. Ok? Então, a expressão ficou que y é mais 20t menos 20t menos 5t quadrado. Quem é a altura máxima? Eu vou pegar essa equação do y, no lugar do tempo, vou colocar o tempo de subida, que foi de 2 segundos, né? Ao tempo de subida, 2 segundos. Então, 100, 20 vezes 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Resolve essa continha, 120 metros. Muito bem. Qual é o alcance? Então, comparando com o exercício 3, lá não existia alcance, porque a partícula subia na linha reta, verticalmente para cima, e caía verticalmente para baixo. Mas agora, como é lançado com um certo ângulo, ela tem um movimento ao longo do eixo X. E eu quero determinar esse movimento. Então, o alcance X é X quando você substitui o tempo TV. Então, vou montar a expressão do X. Ó. X é x0 mais v0x vezes t. x0 é 0, porque, vamos ver, opa, a partícula está saindo desse ponto, uma certa altura, mas com relação ao eixo x no ponto 0, tá vendo? Zero. Mais V0x, que é V0 cosseno de θ. V0 é 40 cosseno de 30.
Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo essa conta, fica 40 dividido por 2 dá 20. 20 raiz de 3 vezes t. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar essa expressão e no lugar do tempo aqui, substituir o tempo de voo, que é de 6,90. Lembra? Calculamos isso. Então, seria 20 vezes raiz de 3 vezes 6,90. Então, x de alcance, 239,2. Ok? Ok. Agora, observe uma coisa. Alguns valores, como y máximo, como tempo de subida, como tempo de voo, eles deram o mesmo valor do exercício referente à aula 3. Mas por que será que deu? Tempo de voo, tempo de subida e altura máxima são movimentos relacionados ao eixo y. Veja bem, ó. Tempo de subida. Peguei a velocidade no eixo y. Tá vendo? Tempo de voo. Peguei a equação do eixo y. Né? Altura máxima. Peguei a equação de y e substituí o tempo de subida. Então, essas coisas estão relacionadas com o eixo y, não estão? Então, veja bem, ó, você tem VO, deixa eu fazer uma continha rápida aqui com vocês, ó. Eixo y, eixo x, V0. Aqui eu sei que é 30 graus. Aqui é x, aqui é y. Vou projetar V0x. Vou projetar V0y. Agora eu vou calcular V0y. Seno de 30 graus é cateto oposto, que é esse cateto aqui, que é V0y, sobre a hipotenusa, que é V0. Aqui está a hipotenusa. Então, portanto, V0y é 40 vezes seno de 30, que dá 20. Tá vendo? Então, essa velocidade, quando projetada no eixo y, dá 20. O mesmo 20 do exercício anterior. Por isso que todas essas coisas se coincidiram. A única coisa a mais é que você calculou o alcance, né? Que aqui não existe porque a partícula sobe até uma altura máxima e cai no ponto zero do solo. Aqui não, por ter essa inclinação, ela já não consegue mais cair no tempo zero, ela cai uma certa distância à frente. Muito bem. Tarefa para vocês. Eu quero que vocês repitam o problema 1, lançando a partícula da base da montanha. Então é o seguinte, calculamos a partir de uma certa altura, 100 metros.
eu quero que você lance de novo essa partícula, esse projeto, com a mesma velocidade e com o mesmo ângulo. Eu quero que vocês calculem tempo de voo, tempo de subida, altura máxima, alcance. E segundo o meu desenho, a altura máxima ficou menor que a anterior e o alcance menor que a situação anterior. Será que a minha ou a nossa previsão gráfica está correta? Por isso que eu quero que vocês calculem tempo de voo, tempo de subida, y ao máximo e x alcance. Verifique isso para mim, ok? Próximo. Eu quero que vocês façam uma simulação ou simulações no PhET. Este é o endereço, tá? Muito bem. Quando você entrar nessa simulação, você vai na seção Lab e regule o lançador de canhão para uma bola de canhão lançada em y igual a 0, com velocidade inicial de 40, sem resistência do ar, com G igual a 10, com massa de 20 kg e com diâmetro da bola de canhão de 0,20 metros. Eu quero que vocês encontrem para mim o ângulo θ, que será maior que 0 e menor que 90, que é o ângulo de lançamento. Eu quero que você encontre um ângulo que aconteça o maior alcance possível, tá bom? Muito bem, deixa eu mostrar aqui para vocês como que vocês vão colocar essas condições de contorno nesse programa, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz. Então vocês vão copiar esse endereço. Vamos ver se a minha internet está funcionando agora. Colo esse endereço numa das páginas do seu navegador. Falei que é para escolher a seção do Lab, que é essa. Regula 0 de altura, né? Valor de velocidade de 20. A bala do canhão, que é a massa, você vai regular para 20 quilos, o diâmetro para 0,2 metros, tira a resistência do ar, então não pode selecionar isso aqui, tiro a resistência do ar e lanço a esfera ou o projétil com certo ângulo, ó. Tá bom? Então estou lançando com 25 graus. Vou ver o meu alcance. Tá lá o meu alcance, ó. Se você quiser, você consegue até medir o alcance, ó. Só colocar lá e ler o valor da distância percorrida. Tá vendo? Aí depois ele quer que você procure um outro ângulo, lance de novo e verifique se o alcance aumenta ou diminui, ok? E procure um ângulo para que esse alcance da partícula seja o máximo possível, ok? Entenderam a ideia? É isso aí, tá bom? Então, qualquer dúvida, por favor, me contate. Eu vou gerar um PDF desse material escrito e vou também publicar esse vídeo para vocês. Muito obrigado, até a próxima.